Para formular requerimento urgente à Casa, vereador Mauro Inácio, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vereador Tito Zeglin, eu peço inversão de pauta do item 49, proposição 204.004/2024. De autoria do vereador Mauro Inácio, Erivelto. E outros. Exato. E outros vereadores. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão o requerimento. Para discutir, vereador Mauro Inácio, um dos autores. Faça a leitura. Antes, porém, o vereador primeiro secretário fará a leitura do requerimento. 49 da pauta, Mauro Inácio, Erivelto Oliveira, Mauro Bobato, Sérgio Balaguer, Serginho do Posto e Sidney Toaldo, 204/04 de 2024. Encaminha-se ao Poder Executivo a seguinte sugestão de ato administrativo ou gestão. Seja encaminhado o ofício deste Legislativo Municipal convidando os representantes do Grupo Pátria Via Araucária, vencedores do leilão do lote 1 da concessão de rodovias paranaenses para comparecerem a esta Casa de Leis, com o intuito de explanar sobre as ações planejadas pela empresa em contrato com os governos estadual e federal para a manutenção e conservação de acessos, marginais, equipamentos, viadutos e passarelas e ampliação da capacidade em rodovias sob sua responsabilidade no âmbito do município de Curitiba. Agora sim, com a palavra o vereador Mauro Inácio para discutir. Obrigado, vereador presidente Tito Zeglin. Bom dia, vereadoras, vereadores. Aproveitando esse momento que o plenário está atento, eu venho aqui, então, formular esse convite, que a ementa já diz praticamente tudo, né, sobre a necessidade dessa casa interagir mais com a concessionária Via Araucária, que agora está administrando o lote 1, que exatamente pega o contorno sul, o contorno norte, e também a BR-277 no sentido Ponta Grossa. Quero agradecer aos vereadores Erivelto Oliveira, Mauro Bobato, Serginho do Posto e Sidney Toaldo, que somaram nesse convite, como já disse, para que a Via Araucária venha até esse plenário e faça o detalhamento do que está programado para acontecer no contrato de pedágio, que tem uma duração de 30 anos. Quero dizer que essa casa aqui, como os legítimos representantes da sociedade curitibana, ela tem que se inteirar. Nós não podemos só saber das informações via imprensa. E agora, inclusive, a imprensa tem destacado bastante o que está acontecendo ali na Praça de Pedágio do São Luís do Purinã, onde tem tido congestionamento frequente. Parece que a Via Araucária ainda não se adaptou com o sistema e está gerando alguns transtornos lá. Aconteceu no feriado, que já era esperado, mas aconteceu ontem também, segunda-feira, que era um dia normal, e já aconteceu semanas atrás também, né? Acho que está faltando um pouco de praticidade, habilidade da concessionária. Mas quero dizer também o quanto é importante esse convite, porque na antiga concessão da Rodonorte também havia uma dificuldade muito grande de se acessar a Rodonorte. Você não conseguia no 0800, esse pessoal ficava lá em Ponta Grossa. Então, a única forma de contato é quando se colocava uma máquina da prefeitura numa marginal da BR, aí a Rodonorte aparecia rapidamente. Então, é preciso, como volto a dizer, estreitar esse relacionamento com a Via Araucária para que possamos dar a informação que a população nos solicita. E, nesse sentido, um problema que eu já alertei aqui, e que é um problema muito sério, são os frequentes acidentes no contorno norte e no contorno sul. Eu fiz um pedido à Polícia Rodoviária Federal e também à Polícia Rodoviária Estadual com relação ao número de acidentes dos dois contornos. E o da Polícia Rodoviária Federal já nos passou aqui detalhado o mapa dos acidentes que acontecem naquele local. Mas antes, porém, quero dizer, já foi citado aqui, o vereador Noé Seto colocou o acidente trágico que tivemos ontem no contorno sul, onde vitimou o repórter fotógrafo Shumuti Nakamura, de 74 anos. E eu peço de imediato o vídeo para termos uma noção do que aconteceu no contorno sul ontem de manhã. Por favor, nossa equipe de som e imagem, o vídeo. Pois é, Furlan, infelizmente mais uma tragédia registrada aqui na BR-376, região do Contorno Sul. Nós estamos aqui no quilômetro 594, na pista em direção a São José dos Pinhais. O acidente aconteceu, Furlan, por volta das 10 horas de hoje. Estava lento aqui o Contorno Sul, como sempre, o trânsito sempre aqui é carregado pela manhã. O Contorno Sul leva a região de São José dos Pinhais, leva a BR-376 para quem vai para o litoral de Santa Catarina, a BR-277, e é a rota de muitos caminhões aqui que saem do interior do Paraná
em direção ao porto de Paranaguá. Então, o contorno sul ele é bem movimentado, principalmente pela manhã. Hoje pela manhã é movimento intenso por aqui, só que lá na frente do contorno leste, Furlan, deu um acidente com vítima fatal, a mais ou menos uns 20 quilômetros daqui. O trânsito começou a ficar devagar, quase parando, quando uma carreta carregada com grãos que saiu do interior do Paraná acabou fazendo um strike. Bateu em pelo menos outros 4 veículos, 2 carros e 2 caminhões. E, infelizmente, o motorista deste carro é um Toyota, Furlan, ficou irreconhecível. Ele ficou prensado entre as 2 carretas. O corpo de bombeiros veio para cá, mas infelizmente esse motorista ele não resistiu aos ferimentos. Muito bem, aí tem a foto só para ilustrar mais uma vez do acidente e dizer para vocês que foram 46 mortes em 27 meses. 46 mortes em 27 meses, precisa mais para que se tome uma atitude, e isso antes da concessão. Então, eu quero já ajeitar como é que ficou, lamentavelmente, o carro, quem sobreviveria num acidente desse, né? Então, e poderia ser qualquer um. Foi o jornalista, poderia ser qualquer um de nós, qualquer pessoa passando pelo contorno sul. Tem a parte. E eu peço, sim, antes da parte, presidente, eu peço o próximo, o slide, a foto 1. Aí está, acidentes do contorno sul 2022, 2023 e 3 meses de 2024. 575 veículos envolvidos, 238 acidentes, 267 sem ferimentos, 177 feridos, 57 feridos graves, alguns desses certamente acabaram falecendo no hospital, e 46 mortes. Volto a dizer, 46 mortes em 27 meses. É preciso tomar uma providência urgente para parar com essas mortes. Eu ainda não tenho a estatística do contorno norte, porque lá é a Polícia Rodoviária Estadual, estamos aguardando. E aí, esse então é um resumo de 27 meses. Próximo slide, por favor. Aí está os acidentes do contorno sul novamente, 2024, agora vai faltar o óculos aqui, né? 2024 são 18, agora faltou, aí agora melhora. Temos ali tipo de acidente, colisão traseira, colisão lateral, saída de pista, atropelamento, por isso que é importante no contorno sul as passarelas que não existem. É o tipo de veículo, automóvel, motocicleta, caminhão, os dias da semana, segunda, terça, sexta, domingo, os horários, né, o horário de pico, 7 da manhã, aquele contorno é congestionado, 8 da manhã também, final da tarde, 16 horas, e até o final da tarde fica impossível transitar no contorno sul e da mesma forma no contorno norte. Eu passo de imediato aos apartes, vereador Sidney Tualdo, então, com a palavra. Obrigado, vereador Mauro. Até assinamos juntos, porque realmente é preocupante, né? Eu que moro ali na Ângelo Pianaro, no contorno norte, próximo, né? Realmente, eu digo porque a minha rua vira o contorno norte após o acidente no contorno norte. A minha rua eu não consigo sair de casa, quando ocorre um acidente, o pessoal corta ali pela Ângelo Pianaro, vai sair na Manuel Ribas. Agora, acho que o mais importante, e esse é o trabalho da Câmara também, acompanhar esse trabalho agora a partir do momento que a Via Araucária assumiu o pedágio, porque fomos 30 anos que outros pedágios existiram e realmente as obras não aconteceram a contento. Ficaram muitas coisas para trás e agora a gente tem visto, aí claro, é início, né, da concessão da Via Araucária, mas é impossível ver o que está acontecendo aí só em São Luís do Purunã, nesses dias de feriado aí, realmente foi um caos. Então, temos que estar atentos e a Câmara tem que cobrar isso, e a vinda de algum representante desta empresa vai possibilitar que fique aqui registrado nessa casa realmente qual o papel desta concessionária e se vai cumprir tudo aquilo que está no contrato, coisa que nos contratos anteriores não foram cumpridos. Obrigado, vereador Mauro. Vereador Sidney, de fato, acho que é isso mesmo, porque quando você vê uma reportagem, né, as televisões como registrou esse trágico acidente, nós temos o conhecimento mais detalhado do fato. Vossa Excelência citou ali o contorno norte, que vai ser duplicado, imagina, daqui a 5 a 7 anos, muitos vão morrer nesse período de tempo, mas tem a marginal entre os viadutos da Ângelo Pianaro e da Brasílio Kuhlmann, que é a marginal que é buraco puro, ninguém consegue passar por lá. Então, eu entendo que hoje, aquele trecho já é de responsabilidade da Via Araucária. Ela tem que fazer a manutenção daquele trecho que é muito utilizado pela comunidade do entorno do contorno norte. Hoje, o vereador Tito Zegrin
conversava comigo no início da sessão sobre a Juscelino Kubitschek. De quem é a responsabilidade da Juscelino Kubitschek? Nós entendemos que é da Via Araucária. O que ela tem? Será que ela tem uma responsabilidade solidária com a Prefeitura Municipal de Curitiba? Tem até radar, o vereador comentava isso, certamente há um convênio para a colocação desse radar com o DENIT, mas é preciso intervenções rápidas e urgentes para conter o número de acidentes. Não só a reestruturação que é necessária, sim, esperamos que aconteça nesse prazo após 5 anos, mas hoje é a vida que está em jogo, é a vida de todos que circulam pelo contorno sul. Eu passo agora também a parte do vereador Serginho do Posto. Me parece que está ausente. O vereador Serginho do Posto está ausente, plenário. então o vereador Oscalino do Povo, que eu vejo lá no fundo do plenário. Oscalino, a palavra é sua. Muito obrigado pela concessão da palavra, meu caro Mauro Inácio, vereador que luta, como outros tantos, e nós que não somos daquela região, também precisamos de respostas concluídas. É lamentável no Estado a tripartite não unir em preservação das vidas. Esse histórico aí de óbitos mexe. Imagine se não houver um dar as mãos, é mais fácil dar as vidas. Nós dessa casa, com certeza, vamos unir forças, sim. Tanto quanto a cidade é um pouco dividida, mas nada pode criar desculpa contra as perdas dessas vidas. Nós vemos, vereador Inácio e demais vereadores, a dificuldade para atravessar de um lado para outro. E ainda numa pista que poderia estar sendo renovado, restaurado há muito tempo. Passei por lá uma noite desta e fiquei realmente escandalizado de ver uma rodovia federal passando praticamente no meio de Curitiba com esse escândalo. E as vidas aí não têm retorno. Meus sentimentos, Curitibas, familiares, por essas perdas, até mesmo de nós políticos não se unirmos, de repente, Senado, federal, estadual, nós vereadores, de repente criar uma bandeira, fazer um momento nosso naquela avenida, para que se preserve a vida. Paz e bem. Obrigado. Paz e bem, vereador Oscalino do Povo, lhe agradeceu a parte, dizer que Vossa Excelência foi lá no contorno sul à noite, mas ele já foi muito pior quando não havia iluminação. Eu quero agradecer aqui ao governador Ratinho Júnior, que assumiu essa obra numa parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba, um convênio com o DENIT, iluminou todo o contorno sul, 14 quilômetros, e fez aqueles guarda-reio ali também, né, porque antes você invadia a pista contrária, inclusive houve acidentes fatais de veículos que atravessaram o contorno para a pista contrária e resultou em acidentes e mortes. Então, a iluminação do contorno sul já é uma medida de segurança que o nosso governador Ratinho Júnior implantou no ano passado. Passo a parte ao vereador Mauro Bobato. Obrigado, vereador Mauro Inácio. Não é a primeira vez que Vossa Excelência se pronuncia nesse sentido, e eu acho até uma falta de respeito. Claro que as concessionárias têm o seu contrato, participaram num processo licitatório, mas a dificuldade que a gente tem é acessar eles, não só as concessionárias pedageiras, dos pedágios, mas também as concessionárias aqui internas, e você tem projeto de lei falando sobre fiação. Então, esses prestadores de serviços atuam, fazem uma prestação de serviço importante para a cidade, para o município, para o Estado como um todo, mas a falta de receptividade da gente conseguir ser ouvido e conseguir ter ressonância, porque somos representantes da população, a gente é cobrado que tenha alguma posição em cima disso, e a gente não consegue acessar esse pessoal. Então, não é a primeira vez que Vossa Excelência busca isso ali. Eu sei que o Serginho também, a gente tem alguns debates sobre a nossa concessionária de ferrovias aqui, a Rumo,
A gente tem dificuldade de acesso, de ser ouvido por essas empresas que prestam um serviço importante, sim, mas também tem que entender que eles estão inseridos no município de Curitiba, dentro da área demográfica de Curitiba, e não nos ouvem, não dão respostas efetivas, porque ser atendido também é uma coisa, mas ter uma resposta efetiva, nem sempre as soluções técnicas são simples como a gente gostaria, mas a falta de se colocar à mesa para negociar. Ganhei um edital, tenho a concessão e vou atuar. Daí a gente chega nesse patamar que Vossa Excelência comentou. Poxa, tem a rua marginal, a prefeitura não pode fazer a manutenção, eles não dão a manutenção devida e a prefeitura não pode atender. E a gente fica refém de uma anuência que às vezes demora de 3 a 4 meses. É ridículo com o sistema de informação que a gente tem hoje, esperar uma anuência da concessionária de um serviço público de 3 meses para poder fazer manutenção numa rua. Então, quando Vossa Excelência fez o convite para os vereadores participar, me senti na obrigação de participar e tentar procurar uma estratégia nova, não sei se legal, legislando em cima disso, é uma concessão federal, mas que a gente consiga procurar um caminho no município, que essas concessionárias sejam efetivamente responsabilizadas e que sejam parceiras do município na solução desses problemas. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Mauro Bobato. Obrigado pela sua assinatura no convite. Dizer exatamente que essa é a intenção, é aproximar a conversa com a Via Araucária, entender exatamente o que está programado, o que pode ser antecipado, o que podemos fazer para salvar vidas junto com os órgãos de governo, no caso a Polícia Federal, né, o governo do Estado, o governo federal. Temos que preservar vidas. Eu quero lembrar que o Contorno Sul já matou muita gente. Eu falei aqui de 46 mortes em 27 meses. Quero lembrar que em 2015, a presidente Dilma esteve aqui em Curitiba e se comprometeu a fazer a reestruturação do Contorno Sul. Eram 400 milhões. Inclusive havia emenda da bancada federal. O que aconteceu? Nada, absolutamente nada. O Contorno Sul continua matando e o Contorno Norte também vai na mesma linha, lamentavelmente, e essa casa precisa ter posição firme quanto a isso. Próxima parte, vereador Serginho do Posto. Obrigado, nobre vereador. Eu tenho um entendimento das concessionárias que utilizam os municípios, e aí nós estamos falando de todas as concessionárias, estamos falando do ramal ferroviário que Vossa Excelência levanta um tema muito importante, e eu posso dizer a Vossa Excelência que a concessionária Ecovia, quando ela estava nessa concessão Curitiba Litoral, eu tive 14 anos um embate com essa instituição, essa empresa. E a gente fez uma representação no Ministério Público. Isso foram 20 mil páginas nas representações. Fizemos uma representação, depois dividimos em 5, com apoio extraordinário do Ministério Público do Estado do Paraná. Aqui eu posso dizer que todos os promotores que se envolveram deram um apoio amplo e total. Dr. Marcos Fauler, Dr. Odané, doutora Aline Bar, Dr. Silvio Kuhlmann. Estou esquecendo de mais 2 promotores. Enfim, foram 6 promotores que nos deram assistência durante 14 anos para que a gente obrigasse a empresa a cumprir um contrato em que o DR fazia a sua fiscalização. E, lamentavelmente, a gente viu depois os noticiários aí como que era a relação não republicana entre quem poderia fiscalizar e anuir a concessionária. Enfim, esse é um grande problema. As concessões hoje no Brasil, os municípios não participam como parte do processo. A oportunidade que nós teremos, eu acredito, ano que vem, de Curitiba tentar fazer um movimento, aí a gente tem que fazer uma fala com a nossa casa interna, é o plano diretor da cidade. Aonde que cita no plano de diretores essas concessionárias, tanto o ramal ferroviário como o ramal rodoviário? Nós precisamos, assim, escrever um capítulo dentro do plano diretor, perfeito, especificamente de que forma que elas atuam dentro dos municípios. Eu pediria que o vereador Serginho pudesse vir se inscrever, para que a gente pudesse aprofundar, o nosso tempo está acabando. Me somo Vossa Excelência, porque, infelizmente, as concessões são feitas a nível
de governos federais, até mesmo de Estado, e o município não tem participação alguma e não tem condições alguma. Então, nós ficamos fazendo esse esforço hercúleo aqui. Vossa Excelência tem levantado sempre esse tema, e eu me somo a Vossa Excelência, mas agora nós temos essa falha grande em que, quando são feitas as concessões, e agora eu vou dizer uma coisa, nós estamos agora não só na mão de dois órgãos, antes nós tínhamos o DENIT e tinha o DR, que nos assessoravam quando a gente precisava recorrer. Essas concessões que foram feitas recentemente, quem anui eles chama-se ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Você imagine você precisar falar com um órgão lá em Brasília. Conheço bem a ANTT, como que vai ser? É difícil. Então, Vossa Excelência, assim, eu infelizmente não tive boas experiências, e a gente está fazendo uma frente das questões ferroviárias aqui dentro do município. Nos próximos dias, vários vereadores assinaram, nós devemos ativar a frente nos próximos dias. Quero contar com o apoio de vossos vereadores. Sim, com certeza, vereador. Nosso tempo está se eximindo, vereador Serginho. Mas obrigado, Vossa vereador, Excelência pela parte. É um estudioso do assunto. Só quero lhe passar uma informação. Dessa informação da Polícia Federal, no seu trecho lá, da 277, sentido litoral, em 27 meses, 19 mortes. 19 mortes em 27 meses. Rapidamente, vereador Edivelto Oliveira, que também assinou, como vereador Serginho do Posto. Temos aí 30 segundos, mais 30. Obrigado, vereador. Eu abro mão. O outro momento a gente conversa. Vereador Rodrigo Braga Reis. Rapidamente. Eu pedi para discutir. Então você vai discutir melhor ainda. Então, assim, vereadores, o que a gente precisa fazer, o vereador Serginho do Posto detalhou muito bem, precisamos reescrever essa história. Precisamos que aconteceu com a antiga concessão não se repita, que essa casa seja ouvida, seja inteirada dos acontecimentos que estão por vir dentro dessa concessão de pedágio, acabou o tempo, e que vereador. tenha um bom serviço. Obrigado. Acabou o tempo. Próximo. Tinha 10 segundos ainda. Continua em discussão. Se o presidente der mais 30 segundos, sim, senão não. O assunto é o seguinte, a discussão continua. Eu pergunto se tem algum vereador inscrito para discutir a matéria. Vejo aqui o Braga Reis. Rodrigo, por gentileza, pode usar a tribuna para que a gente não arranhe o regimento interno desta casa. Senhores vereadores, é interessante essa discussão do assunto das concessões, porque nos parece que a maioria da população esquece o que aconteceu nos últimos anos. As concessionárias aqui no estado do Paraná faturaram 50 bilhões de reais em 24 anos de concessão. 50 bilhões de reais faturaram, gastaram em torno de 400 milhões em obras, e depois apareceu aquelas denúncias contra as concessionárias que foram investigadas, inclusive pela Lava Jato, e, para nossa surpresa, eles não fizeram o gasto de mais de 2 bilhões de reais em obras que deveriam ter sido feitas nessas estradas. E o Ministério Público Federal fez um acordo de leniência, por exemplo, com a CCR, que atende aqui o nosso litoral do estado, em 200 milhões de reais. Volto para qualquer pessoa inteligente em casa que sabe fazer o mínimo de conta. As concessionárias faturaram 50 bilhões, deixaram de gastar 2 bilhões em obras que deveriam ter sido feitas e fizeram um acordo de leniência de 200 milhões de reais. Quer negócio melhor do que esse, gente? Quer negócio melhor do que esse? Aí perguntam, as concessionárias não atendem os vereadores de Curitiba e não atendem os deputados estaduais. Nós temos que ver, lá na Assembleia Legislativa, quem é que recebeu doação de campanha das concessionárias de pedágio. É por isso que não funciona. 24 anos de concessão, meia dúzia de estradas duplicadas, o povo paranaense sofrendo com as estradas, gente morrendo nas estradas, como foi colocado aqui pelo vereador Mauro Inácio, e as concessionárias fazem um acordo de leniência
de 200 milhões de reais. Os caras pagaram 200 milhões de reais com o sorrisão na orelha. Na orelha, gente. Toma vergonha. Nós temos que levantar esse assunto aqui, sim. Parabéns aos vereadores que trouxeram esse assunto e assinaram, porque é uma pouca vergonha. Foi a maior roubalheira da história do Estado do Paraná. A maior roubalheira. E tem gente que recebeu doação de campanha das concessionárias. Isso é uma maravilha da natureza, né? O cara receber, a concessionária faturar 50 bi. Não fez as obras que tinham que fazer. Foram lá, realmente nós roubamos dinheiro, nós desviamos dinheiro, nós roubamos dinheiro. Quanto é que nós temos que fazer um acordo de leniência? Acordo de leniência. Quanto é aí, Ministério Público? Um acordo de leniência de 200 milhões de reais. Eu acho que eu fiquei imaginando a cara dos advogados da concessionária, um olhando para a cara do outro assim. Que maravilha, né? Porra, faturamos 50 bi, vamos pagar 200 milhões, vamos sair tudo. Acabou a concessão, ninguém fala mais nada. E agora fizeram uma nova concessão. Isso é uma maravilha. Por mais 30 anos. 30 anos. Eu quero ver o que eles vão fazer de obra. Só aqui em Curitiba, as mortes poderiam ter sido evitadas com as obras que as concessões deviam fazer. Então, senhores vereadores, vamos aguardar. Tem a parte. Tem a parte. Quem é que quer dar uma parte? Sidney Toaldo e Ezequias Barros. Sidney Toaldo, meu amigo. Você recebeu doação das concessionárias, Sidney Toaldo? Então, diga já ou cale-se para sempre. Bem pertinente essa sua fala, né? Onde que estava a Assembleia nesses 30 anos, né? O Ministério Público, os setores, né? A GEPAR, acho que uma série de órgãos do governo que deveriam estar fiscalizando isso. Então, por isso que eu digo, essa preocupação é a partir de agora. Já fomos enganados 30 anos, não podemos ser enganados mais 30 anos. Sermos enganados, eu digo, a população paranaense, que é o que a gente já está vendo no início já de uma concessão, já é vergonhoso. Fica ruim para a concessionária e, me desculpe, fica ruim para o governo também. Então, eu penso que temos que estar atentos e vamos cobrar sempre isso, com certeza. E esperamos, né, que alguém dessa concessionária venha até a Câmara nos trazer realmente, que seja fidedigno as palavras e que realmente a população acredite um pouco naquilo que eles podem nos oferecer. Porque realmente, nós, novamente uso esse termo, fomos chamados de trouxas por 30 anos. Essa é a realidade. É o carimbão de trouxa na nossa testa aqui, ó. Olha o carimbo de trouxa aqui, ó. 50 bilhões. Vereador Ezequias, tenho certeza que eu conheço o Ezequias, não recebeu nada das Eu nunca recebi nada de ninguém, amigo. Olha, se tem uma coisa que... Até alguém falou assim, como é que tem recurso para a campanha? Eu falei, eu não sei, eu nunca tive. Gente, eu vejo, vereador Rodrigo, falta de gestão. O DER, Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, teria que fazer gestão das estradas do Paraná. É muito fácil se colocar as rodovias nas mãos dessas empresas de pedágio, né? E não olhar o que está acontecendo. Passa 10 anos, porque você tem um cronograma de obras para ser feita. Chegou o final do ano, primeiro ano, segundo, terceiro ano, não apitou nada, não apareceu nada. Vai fazer no último final, lá, faltando 3 anos, vai fazer toda a obra? Não vai. Então, esse cronograma de obras nas rodovias do Paraná precisa ser feito. No ano de 2022, eu rodei o Paraná. Eu fiz quase 35 mil quilômetros rodando o Paraná. Parece coisa de doido, né? Eu disse que não vou fazer mais essas loucuras, mesmo que eu seja candidato a deputado, porque é loucura realmente fazer. Mas a gente pega, presidente Tito Zeglin, estradas horrorosas. Não estou falando dessas pedagiadas, mesmo aquelas que estão na mão do DER. Então, são estradas que precisam ser... E quantas vidas já foram tiradas porque a estrada está... não tem sinalização. Tinha um pedaço ali entre Guarapuava e Campo Mourão, que você rodava 100 quilômetros, vereador Tito Zeglin, sem faixa, não tinha nada. Era um chão preto à noite, você não sabia onde você estava. Você estava numa curva, você não sabia onde estava. Então, assim, as estradas precisam... Porque é muito recurso gasto
Não só nas questões das estradas pedagiadas, mas das outras estradas. O IPVA é para isso, recurso tem para isso. Não se falta recurso, desculpe, não, as pessoas falam, falta gestão. É a mesma coisa que eu falo quando falo de saúde. Não é que falta recurso, falta gestão para dar conta da questão de ter medicamento, ter tudo. Aqui estamos falando de estrada, falta gestão do DR. Você não vê mais um veículo do DR indo de um lugar ao outro, nas estradas, verificando buracos. Tem um lugar no Paraná, entre Ibaiti, ali no meio daquela serra, gente, horror. É a estrada do horror, estrada do terror. Um buraco dentro do outro. Gente, não é possível que um governo... E estrada com tráfego de caminhões, assim, muito grande, vereador Rodrigo. Muito grande mesmo. Então, o governo precisa realmente pôr alguém que olhe isso. Pôr alguém no DR que dê conta disso. Porque é o cidadão que sai para a estrada, às vezes, para um final de semana, para ter um final de semana de alegria e volta no caixão. Obrigado. Parabéns, Ezequias. A gente podia abrir um concurso aqui na Câmara para botar o nome nas novas concessões, porque era Ecovia, Econorte, podia ser agora, por exemplo, Ecotrolha, por exemplo. Pô, Ecotrolha vai duplicar a BR-277, né? Então, vamos botar os nomes nas concessionárias. Ecoburaco, tem uma série de nomes que a gente pode citar. Marcos Vieira, seu à parte. O senhor recebeu doação de campanha da Ecotrolha ou não recebeu doação da Ecotrolha? Jamais, vereador, recebi qualquer tipo de valor, né, dessas empresas e de qualquer outra. Obrigado pela concessão da parte. Quero parabenizar o vereador Mauro Inácio e os outros autores que assinaram esse requerimento e dizer, vereador, que gostaria muito de também fazer parte e somar junto, porque hoje nós não temos aqui os contornos, nós temos os transtornos que causam um problema enorme na vida das pessoas. E, como o senhor apresentou ali, quantas pessoas perderam a vida por essa irresponsabilidade daqueles que deveriam estar cuidando dessas vias. Eu moro ali no sítio cercado, vereador, às margens do contorno, e o Mauro Bobato também mora ali no bairro do Umbará, e nós sabemos, nós estamos ilhados, nós não temos acesso ao contorno. O nosso acesso, nós temos que deslocar em torno de 5 quilômetros para poder acessar. E aí o que acontece? Tem os acessos que são as vias clandestinas que o povo faz uso. E nós precisamos realmente trazer esses responsáveis para poder apresentar quais são as ações. Vereador Mauro Inácio, pode ser que eles trazem aqui as ações que não tem nada a ver com aquilo que nós esperamos. E aí sim nós vamos ter claro, porque nós temos ali um acesso que hoje é ao contorno, que é via Estrada do Ganchinho, que não tem manutenção. Ali esses dias... nós tivemos mais de 5 motoqueiros que acabaram caindo, se acidentando, perdendo a moto e trazendo aí um problema sério, né, para a vida dessas pessoas, porque não fazem a manutenção e não permite que a prefeitura possa fazer a manutenção dessa via. O Serginho bem trouxe a situação que há quantos anos luta, sofre e não consegue uma resposta que traga a solução para as pessoas que precisam fazer uso dessas vias. Então, quero só aqui registrar o meu apoio, conte comigo. Essa é uma situação que nós precisamos somar as forças, porque o povo precisa desse serviço. Hoje, os contornos, eles atrasam a vida das pessoas mais de 1 hora por dia, porque não tem, o fluxo ali é parado todos os dias, né, e sem contar os acidentes que traz, e no caso ontem ocasionaram aí 2 mortes ali, muito próximas uma da outra. Obrigado pela concessão da palavra. Tem mais nomes surgindo aqui para as concessionárias, por exemplo, Bureco podia ser, né, que é uma mistura de eco com buraco também, isso é interessante. Vereador Mauro Inácio, sabe a admiração, o carinho que eu tenho por Vossa Excelência, está sempre lá, 45 anos brigando pelo viaduto lá do Orleans, e nós estamos juntos nessa briga aí, por favor. Nossas brigas são homéricas, né? Temos muitas brigas, muitas lutas, e não vamos desistir jamais. Inclusive o contorno norte é uma briga muito antiga. Eu quero responder aqui, vereador Ezequias Barros, que o contorno norte era estadual. Agora, para a concessão, ele foi federalizado. Então, o DR não tem mais ingerência ali no contorno norte, como também o contorno sul, que já é DENIT há muito tempo atrás. Eu relembrava aqui que a presidente Dilma esteve aqui, prometeu uma licitação para agosto de 2015, e estamos aguardando até hoje. Vereador Marcos Vieira, agradecer também o seu apoio. Eu acho que essa é uma causa de todos que estão aqui. Eu acho que essa é uma missão dessa casa aqui também, que as concessionárias venham aqui, não só a Via Araucária, a PR Litoral também. Eu não fiz o convite porque tem o vereador Serginho, que é daquela área, em respeito a ele, deixei para que ele
protocolasse esse pedido e fiz na região que eu atuo com mais intensidade. Mas entendo que é um problema da cidade, deve ser atacado, deve ser combatido. Nós temos que apresentar sugestão, discutir, buscar melhorias, além do que está previsto no contrato. E como o vereador Rodrigo Braga Reis, que é um grande vereador e que luta também por essas causas, que são as causas da cidade, não queremos que se repita o que aconteceu com as concessões do passado. Precisamos sim colocar ordem na casa e essa é a tarefa que a cidade de Curitiba nos elegeu para estarmos aqui e defender o seu interesse. Vamos para cima. Isso aí. Eu peço só que vocês anotem esses valores. Faturamento de 50 bilhões, 400 milhões em obra e acordo de leniência de 200 milhões de reais. Isso é um fato que aconteceu aqui. O vereador Osias estava na fila. Vereador Osias Moraes, por favor. Obrigado, vereador Rodrigo Reis. Quero me somar a vossas excelências, sem falar do valor, que você falou de grandes valores, o valor do pedágio. Você vai daqui para São Paulo, de Curitiba a São Paulo, você gasta um pouco mais que R$ 27,00 de pedágio e alguns trechos muito bem qualificados. E você vai até o litoral do Paraná e gasta R$ 22,60 no pedágio saindo de Curitiba. Você não consegue entender, nós não conseguimos entender que você vai a quase 400 quilômetros a São Paulo e você gasta R$ 27,00. E você vai no litoral a 100 e poucos quilômetros do Paraná, aqui, em Morretes, você gasta mais R$ 26,00 só saindo de Curitiba, R$ 22,60. Mas hoje nós sabemos por quê, é só você ver quanto foi o acordo de leniência das concessionárias, o que eles faturaram e quanto que eles fizeram do acordo para devolver para o Estado. Aí é que está. Aí é que está o segredo. R$ 22,00 para ir para a praia e a gente com cara de trouxa aqui em Curitiba, o pessoal do litoral com cara de trouxa e muita gente faturando muito dinheiro. Serginho do Posto, por favor. Depois o Ezequias. Obrigado, vereador. Na verdade, o que a gente observa é que os contratos que essas concessionárias fazem com os governos, eles são contratos que, de fato, há um interesse muito forte e economicamente muito vantajoso para esse modelo que está colocado aí. É um modelo, assim, impressionante. Esse contrato que foi assinado agora, que a concessionária faz menos de um mês que está operando, ele tem um caderno de encargos, onde ele obriga a investimentos e tem a concessão, que são aquelas melhorias e manutenções que estão colocadas dentro desta obrigação do contratual. Pois bem, eles têm prazo para começar a fazer o investimento. E o que mais nos assusta é que Curitiba sugeriu a essa concessionária, estou falando da nova concessionária que assumiu o litoral, Curitiba Litoral Paranaense. Como é o nome? EPR. EPR. Quando Curitiba sugeriu à NTT várias melhorias nesse trecho, pedindo, Curitiba solicitou melhoria nas trincheiras, implantação de trincheiras, mais passarelas, mais acessos de alças. Pergunta o que foi aprovado para o município de Curitiba. Documento oficial, encaminhado pelo município de Curitiba, enviado pelo projeto efetuado pelo IPUC, simplesmente nenhuma sugestão que foi pedido para o município de Curitiba, para que fizesse dentro desse contrato, foi aceito pela ANTT. Simplesmente não aceitaram e não responderam. Então, assim, é um absurdo a forma que a tratativa dessas concessões são feitas em níveis de governos. As agências que foram criadas no passado, que seriam as grandes fiscalizadoras e que anuem os grandes contratos, que a gente observa por aí. Você observa que passou as decisões que eram feitas dentro das casas legislativas, ia subir a energia elétrica, os deputados votavam o valor da alteração, que ia ter uma nova tarifa. Ia subir a tarifa de água e esgoto, os deputados discutiam e davam aprovação daquele valor. E de uns anos para cá, Vossa Excelência observam, quem que anui o aumento? A ANEEL,
a Anatel, a NTT, simplesmente eles começaram a comandar um sistema econômico ligados ao governo, que o governo provê todas as concessões e as empresas eram governamentais em todos os níveis, falando em nível federal e estadual, e simplesmente hoje eles têm essa condição. E quando o município solicita uma agência, simplesmente nem responde ao município pelas melhorias que a gente queria que fizesse nessas novas concessões. Eu acho que nós começamos mal, eu acho que nós teremos que pagar mais 30 anos um pedágio caro, e eu acredito que esses serviços vão ficar aquém do que nós merecemos. Basta ver agora, uma semana atrás, antes do feriado, eles fizeram uma roçada. Se vocês entrarem no trecho Jardim Botânico, Viaduto Jardim Botânico, até o limítrofe de São José dos Pinhais, vocês observam que tipo de manutenção que eles estão fazendo. Então, começaram mal. Eu acredito que nós teremos um grande problema quando nós estamos tendo, só que com a anuência de um grande contrato assinado, em que o governo se torna refém e a população se torna refém de um poder econômico que eles observam muito bem de que forma que atuam. Então, nossos segmentos de concessões, ele precisa ser revisto. Agora, como nós vamos fazer? É só balançando o Congresso, não tem outro caminho. Eu acho que o Congresso teria que ter essa discussão mais profunda. Eu entendo que seria só lá a instância. Então, mas é uma tristeza, né, Sérgio? Completamente o contrário. Deputados omissos que deixaram concessionárias, muitas delas só trocaram de nome, porque para mim é a mesma empresa que ganhou, só trocou o nome. Ezequias, quer terminar? Tem alguns segundos ainda, eu deixo as palavras com você. Só em cima da palavra do vereador Mauro, que o DR, mas o DR é o órgão regulador, eu creio, das rodovias no Paraná, e se ele não pode ser, deveria se criar um órgão regulador, porque é muito fácil se ganhar uma licitação e depois não dar respostas para aquilo que precisa. Obrigado. Obrigado, vereadores. Encerrada a discussão do vereador Rodrigo Braga Reis, encerradas as discussões, vamos à votação. Para encaminhar a votação, inscrito o vereador Dalton Borba com a palavra, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu preferi não apartear e nem discutir o tema, porque a minha fala é muito rápida. Eu quero parabenizar o vereador Mauro Inácio por essa iniciativa. De fato, a nossa cidade precisa urgentemente de uma revisita do nosso anel viário e de condições, inclusive, que possam preservar a segurança de pedestres nessas áreas periféricas. E, por isso, então, encaminho aqui, pelo voto sim, óbvio, vamos apoiar, mas apenas quero fazer aqui uma observação em relação à fala do vereador Rodrigo Reis. O vereador Rodrigo Reis disse que essas concessionárias são o melhor negócio do mundo e perguntou, inclusive, se alguém poderia dizer algum negócio melhor que esse? Existem alguns negócios melhores do que esse. Empresa de coleta de lixo em Curitiba, empresa de transporte público urbano em Curitiba, empresa de asfalto em Curitiba, todas elas são na mesma pegada de contratos de concessão por mais ou menos 10 mil anos e todas elas altissimamente benéficas para os concessionários, o que já não dá para dizer o mesmo com relação ao povo que paga esses contratos, dada a situação que nós temos hoje na nossa realidade de fato. De qualquer forma, a minha fala, vereador Mauro Inácio, é pelo apoio a essa iniciativa e, de fato, sim, vamos votar pelo provimento do requerimento. Obrigado, vereador Dalton Borba. Encerrados os encaminhamentos, vamos à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado.